compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Deu outra redação quase. Falou grego, né? Essa foi outra língua. Não resolve nada dizer isso para o cabra que tá saindo do ensino médio. Então eu vou traduzir, tá bom? Do redação Zs para o português para você poder entender. Oiê, você está na TV da Lume Ponto. Eu sou a Luma e aqui eu vou te mostrar como ir do zero a pelo menos 900 pontos na redação do próximo Enem. E você está no quadro Corretor, o que tu quer de mim? E hoje a gente vai abrir a cabeça do corretor com todo respeito para saber como é que corrige a competência 2. Que eu nunca vi, Patrick, tanta mentira, tanta cilada sobre uma competência. É muito mito, é muito bafafá, mas isso acaba aqui. Você vai descobrir de uma vez por todas o que cobra essa competência. Então é o seguinte, a redação do Enem é corrigida com base em 5 competências. Cada uma delas valendo 200 pontos, totalizando o brilhoso 1000. E a competência 2 se chama, olha o tamanho do nome também da braba, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Deu outra redação quase. Falou grego, né? Essa foi outra língua. Não resolve nada dizer isso para o cabra que tá saindo do ensino médio. Então eu vou traduzir, tá bom? Do redação Zs para o português para você poder entender. Aí vem com essa matriz de referência. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo, blá blá blá. Isso aqui não resolve nada. O Enem publica essa matriz de referência para os participantes, mas os participantes vão pro Enem sem saber. No curso dos corretores, o buraco é mais embaixo. Eles disponibilizam uma coisa chamada grade específica. Então tem a matriz que diz, se você tirou tanto, significa tal coisa. Mas ninguém entende o que significa, porque, olha essas palavras. A grade específica é um pouco mais literal. Então ela fala o seguinte, que se você tirou 40 pontos, significa isso aqui. Se você tirou 80 significa isso, 120 e assim por diante, então já ajuda um pouquinho mais. Mas o que eu fiz? Eu peguei essa grade específica e todo o curso, todo o treinamento do corretor para o Enem, cujo material está disponível na internet. Você sabia, Patrick, que o Enem pegou o material dos corretores e disponibilizou para todo mundo? Só que esse material foi feito para corretores do Enem, que são pessoas formadas em letras. O vestibulando não entende. O que eu fiz? Traduzir. Então eu peguei o material, traduzi em um curso, se chama o Curso das Competências e ponto. Mas eu vou te dar um resumo aqui agora. Por quê? Deu trabalho, vice. Deu um trabalho gigantesco, mas eu criei o fluxograma da correção. Eu traduzi 50.000 páginas em uma página com respostas sim ou não. Deu trabalho, gente, sério, seu fumaça da minha cabeça pra criar isso aqui, mas ficou bom demais. Então acompanhe comigo. A primeira pergunta na competência 2 que o corretor vai fazer pra redação é: essa redação aborda o tema? E o que significa abordar o tema pro Enem? Usar as palavras-chave, que são as palavras da frase temática. Então, por exemplo, o Enem 2016 teve como tema caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Usou as palavras, está dentro do tema. Usou uma vez, está dentro do tema. Não significa que você tem que fazer isso só uma vez, mas para competência 2 o que vale é uma vez. Então, abordou o tema. Se não abordou, vai perguntar para a redação assim: aborda o assunto? O que significa o assunto? O assunto é o mais amplo. Então não falou sobre caminhos para combater a intolerância religiosa, mas falou sobre religião. Não foi sobre intolerância, violência contra pessoas de religiões diversas. Foi religião, mais amplo. Vai tirar uma nota menor. Então, se você abordou pelo menos o assunto, vai ficar no nível 1. É o que o Enem chama de tangenciamento. Você tangencia quando você vai na beirada. Você não vai no ponto. Mas você também não tá totalmente fora. Tá na beiradinha. Então, é nível 1, 40 pontos. É muito ruim.
vale 200 e se tirar 40 é triste. Mas se nem o assunto a redação aborda, não falou sobre intolerância, não falou sobre religião, nada com nada, falou sobre qualquer outra coisa, é 0. E não é só 0 na competência 2, é 0 na redação inteira. Tua redação é anulada. Então é na hora de corrigir a competência 2 que você corre o risco de ter sua redação zerada. Por isso, a maior parte dos corretores começa a correção por essa competência e não pela 1. Por quê? Adianta você corrigir a competência 1, aquele monte de detalhe que a gente falou no episódio passado, se a redação vai zerar? Não resolve. E aqui a gente tem, então, fuga ao tema. A gente não quer nenhuma dessas duas coisas. A gente quer que o corretor olhe para nossa redação e pergunte assim: aborda o tema? Sim! Aí a correção segue. Do contrário, depois o corretor vai perguntar assim para a redação: é um aglomerado de palavras? Por quê? Você pode colocar o tema, mas não falar nada com nada. Tá lá no meio, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, e depois só uma palavra que não tem a ver com a outra. Gente, isso acontece. E não é pouco, não. Isso acontece muito no Enem. A realidade do brasileiro escrevendo redação é muito triste. Você não tem noção, Patrick, a quantidade de redações que chegam pros corretores, assim. Pega qualquer palavra e põe uma depois da outra, nem faz sentido. É o que o Enem chama de aglomerado de palavras, tá? É um aglomerado de palavras, nível 1, 40 pontos. Não é um aglomerado de palavras, continua. Então, repare, dependendo da resposta, se é sim ou não, tua redação continua sendo corrigida ou ela já tem um destino final, na competência 2, tá? Aí o corretor vai olhar pra tua redação e vai perguntar assim, ó: tem traços constantes de outros tipos textuais? É engraçado que eu tô dando aula pra você, mas eu tô dando aula pro Patrick. O Patrick representa vocês. Comenta aqui, somos todos Patrick. É o seguinte, Patrick. O Enem quer uma redação dissertativo-argumentativa. Não quer uma redação, por exemplo, narrativa. Uma história. Então ele vai pedir pro corretor olhar se a maioria da tua redação é dissertativa argumentativa. Não tem problema ter um trecho de uma série, de um filme, de um livro. Mas sem ter uma história, aí dá problema. Tem traços constantes de outros tipos textuais? Meu amigo, se a resposta for sim, tu te lascou. Então segura teu forno, não é hora de você escrever tua biografia. Esse momento vai chegar. Você escreveu uma história, a tua história ou a história do personagem, o momento não é agora, tá? É um texto de opinião, não é uma narração. Não tem traços constantes de outros tipos textuais porque o cidadão usa o modelo de redação da Luma. Já tá aqui na TV da Luma, ponto. Todo dia, toda semana. Então não vai ter esse problema. Beleza, a correção segue. Entendeu? Que quanto maior a cagada você faz, antes termina a correção da sua redação. Se você vai fazendo tudo certo, a redação vai continuando a ser corrigida e você vai subindo os níveis. Tem 3 partes de estrutura. O Enem quer uma redação com introdução, desenvolvimento e conclusão. Porque todo texto dissertativo argumentativo tem isso. Significa que é parágrafos, 3 parágrafos? Não. O parágrafo é uma coisa, a parte da redação é outra. Tanto que a introdução ocupa o primeiro parágrafo, o desenvolvimento ocupa 2 parágrafos e a conclusão o último parágrafo. Então vai olhar se tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Se não tem, fica no nível 1. Olha, Patrick, quantas ciladas no caminho. Várias coisas, se você cometer, você tira só 40 pontos nessa competência. Então tem que, se livrando de uma a uma para conseguir alcançar uma nota máxima. Tem vários motivos para tirar 40 na competência 2. Tem 3 partes de estrutura. Fiz introdução, desenvolvimento e conclusão, aprendi com a Luma, lindo, maravilhoso. Inclusive, tem um quadro aqui no canal chamado Modelo Meu, que tem modelo de introdução, de desenvolvimento e conclusão. Então, pelo amor de Deus, vá lá assistir, senão você ficou com 40 pontos. Se lascou. Beleza. Tem 3 partes de estrutura. Aí, o corretor vai perguntar assim para tua redação: desses parágrafos, 2 são embrionários? O que é um parágrafo embrionário? É um parágrafo com 2 linhas. Amor, 2 linhas não é parágrafo, é um embrião de um parágrafo. Mas isso não acontece, né? Acontece. Não com um aluno meu. Pontinho que é pontinho de verdade não faz parágrafo embrionário. Mas a realidade, Patrick, do ensino no Brasil é triste demais. Então tem muita gente assim que não faz a mínima ideia que não dá pra fazer um parágrafo de 2 linhas. É muito pouco. Vamos combinar, gente, que a partir de 5 linhas, tá? É um parágrafo. Se você fez 2 parágrafos curtinhos desses, se lascou. Nível 2, 80 pontos. Acabou aqui a correção da tua redação. Ela nem continua. Mas não vai acontecer, então, simbora.
A resposta é não. Continua. Aí o corretor vai perguntar assim para tua redação. A conclusão foi finalizada por frase incompleta? Sabe o que significa isso? Vou até abrir uma redação minha aqui para dar de exemplo, tá? Você tá lá fazendo sua redação, chegou no final, você não terminou a redação. Ou acabou a linha, lá na 30ª linha e não deu para terminar. Ou o tempo acabou, o corretor falou, escuta o fiscal da sala da tua redação, você não consegue terminar. Ou você esqueceu. Porque tem dessas. Porque é um momento estressante. Então, se não tiver terminadinho assim, ó, com palavra até o final, ponto final, se lascou. Vai ficar no nível 2, 80 pontos, tá? Mas não é o teu caso também. Aí vai perguntar assim, ó. Há muitos trechos de cópia dos textos motivadores? Não copie os textos motivadores. Você pode basear o teu repertório nos textos motivadores e tem um jeito certo de fazer isso. Eu fiz uma live aqui sobre como fazer isso do jeito certo. Essa live deve estar salva aqui. Então maratone o meu canal e acha essa live, assista essa live e aprenda a fazer isso do jeito certo. Se não sabe fazer isso do jeito certo, não faça. Porque vai dar ruim e você vai ficar no nível 2. Tá? Beleza, agora começa a avaliação do repertório da tua redação. A redação do Enem precisa de repertório. O que é repertório? Conhecimento de mundo, de outras áreas do saber. Então é aquela citação filosófica, é aquele livro que você cita, aquele filme, aquela série, um evento histórico, de repente, uma alusão histórica, uma pesquisa científica. Isso é repertório. Eu tenho que ter repertório na minha redação para chegar do nível 3 em diante. Perceba, olha para esse fluxograma. Se eu não tenho repertório na minha redação, se tudo que eu falo é com base só no que eu acho, sem ter nenhum embasamento, nenhum conhecimento externo, eu chego no máximo até o nível 2, sabia, Patrick? Se eu não tenho uma RUP-KU, que o Patrick ama para citar, ou um evento histórico, ou um livro, uma série, um filme, eu tiro no máximo 80 pontos na competência 2. Então, volte e meia as pessoas perguntam, é obrigatório colocar repertório na redação? E não é. Você pode não pôr. Você vai tirar no máximo 80 na competência 2. Que vale 200. Você perder 120 pontos de bobeira, não vale a pena. Então não é obrigatório, mas é estratégico, tá? Beleza, tem repertório. Agora o corretor vai fazer algumas perguntas pro teu repertório. Primeira coisa que ele vai perguntar é: o repertório é baseado nos textos motivadores? Então tá lá nos textos motivadores ou você trouxe de casa? Trouxe tua marmita ou tá pegando dos textos motivadores? Se ele é baseado nos textos motivadores, nível 3. O Enem quer que você traga o teu conhecimento de mundo, tá? Por isso que a gente tem um módulo só de repertório na plataforma. Por isso que tem modelo de redação aqui no canal com repertório. Tá bom? O Ministério das Redações Nota 1000 adverte: fazer o curso dos modelos e ponto aumenta a sua chance de arrasar na redação do Enem. Estudante consegue 8 notas 1000 seguidas e diz que deve tudo isso à fada da redação e seu método perfeito. Segundo dados do Instituto Lume Ponto de Pesquisa e Estatística, cerca de 70% dos alunos do método LP conseguem tirar 900 mais ainda no primeiro mês de estudo. Luma, responsável pelo método, diz que já imaginava o resultado, apesar de sempre ficar em choque e quase cair da cadeira toda vez que recebe um print de 900 mais. Beleza, depois ele vai perguntar o seguinte: o repertório é legitimado? O que é um repertório legitimado? É um repertório que está atrelado a uma área do saber. Não são vozes da sua cabeça. É um filósofo? É um evento histórico? É um livro? É um filme? Isso aqui tem um universo. Eu não vou conseguir te explicar tudo sobre isso nesse vídeo, tá? Mas lá dentro do curso das competências tem tudo em detalhes. Tudo, todas as regras sobre legitimação de repertório estão lá. Depois, ele vai olhar para o teu repertório e vai perguntar assim: esse repertório é pertinente? O que é algo pertinente? Algo pertinente é algo que foi bem escolhido. Quando você toma uma boa decisão, essa decisão é pertinente. Então, o corretor vai olhar para o repertório da tua redação e vai perguntar assim: esse repertório faz sentido? Ele foi uma boa escolha? Não é se você usou o repertório bem ou não, é só se você escolheu bem. Muita gente acha, ó, cilada, que a pertinência do repertório do Enem só é verificada se aquele repertório é próprio do tema. Então, se o tema é caminhos para combater a intolerância religiosa, eu tenho que trazer um repertório que fale sobre religião.
Do contrário, não é pertinente. Isso não é verdade. Porque nem as redações nota 1000 fazem isso. E elas tiraram nota máxima nessa competência. O que é um repertório pertinente? É um repertório que faz sentido. Não é jogar qualquer citação dentro da tua redação. É escolher uma citação que na tua cabeça dá um clique assim, ó. Ah, tem a ver. Tem a ver significa fazer sentido. Se faz sentido, é pertinente. Demonstra ser uma boa escolha. Não significa que você pode ter um repertório para qualquer tema. Como é que você vai escolher e demonstrar que você fez uma boa escolha se você tem um repertório? Vai dar ruim, tá? Então, esse é o próximo ponto. Se não for legitimado ou não for pertinente, nível 3. Nível 3 é 120 pontos. Beleza. Não, é pertinente sim. Continua a correção. Agora vem a última pergunta. Esse repertório tem uso produtivo? O que significa? Esse conhecimento de uma determinada área do saber foi usado mesmo? Ou só jogou na redação e não fez nada com isso? Se tem uso produtivo, nível 5. Se não tem uso produtivo, nível 4. Então, se tem, vai tirar 200. Se não tem, vai tirar 160. Luma, como eu faço o meu repertório de uso produtivo? Isso também é algo que eu não vou conseguir te ensinar nesse vídeo, mas dentro da plataforma eu ensino. E se você quer que eu ensine aqui no canal, coloca aqui nos comentários, tá? Você deve ter percebido que há um asterisco aqui, ó, nesse fluxograma. Aqui tem um asterisco. O que isso significa? Que tem uma ressalva. Olha só. De acordo com o manual do INEP, um repertório que cumpra esse critério já é o bastante para definir o nível da redação nessa competência. O que significa? Que o Enem, quando ele vai olhar o repertório da tua redação, ele está olhando qualitativamente, não quantitativamente. Digamos que você tem um repertório que é baseado nos textos motivadores, então ficou no nível 3. Um repertório que não é pertinente, então ficou no nível 3. E um repertório que cumpre tudo, tá lá no nível 5. Qual é a nota que você vai ficar? Nota máxima. Então, se 3 repertórios estão em níveis diferentes, o que vai contar é o maior. E deixa eu te contar um segredo, isso vale só para competência 2. É a única competência em que, se há um impasse, é o nível maior que é considerado. Todas as outras competências é o contrário. Não me pergunte por quê. A regra é essa, do Enem, tá? E é assim que o corretor corrige a tua redação. Luma, mas se apenas o melhor repertório é o que vale, por que a gente usa 3? Por que você ensina a gente a usar 3? Porque você prefere ter uma chance de tirar nota máxima ou 3 chances? Eu acho uma chance muito pouco. Se você comete um erro nesse repertório, acha que fez tudo certo, mas não fez, você não tem como tirar nota máxima nessa competência. Pronto, tá desmistificada a competência 2. Luma, agora eu quero aprender como gabaritar, como fazer tudo isso. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha plataforma e no próximo episódio a gente vai pra temida competência 3. Ó, deixa eu dizer, se essa competência aqui, ela parece monstruosa, mas ela não é, a competência 3 é o contrário. Na verdade, assim, a competência 3 parece monstruosa e ela é. Pois é, sinto lhe informar, mas tô aqui com você não tá sozinho nessa, tá? Então no próximo episódio a gente vai desvendar os mistérios da famigerada e assustadora competência 3.